Olá! Bom, nesse seminário em vídeo eu vou apresentar o capítulo 2 do livro Algoritmo e Estrutura de Dados em Linguagem C, do André Peix. O meu nome é Amanda Vera Simões e eu vou dar início aqui. Bom, esse capítulo ele vai tratar da análise da complexidade de algoritmos. E durante a apresentação eu vou explicar como a gente avalia a eficiência de um algoritmo, quais custos são considerados, como a gente pode analisar esses custos de forma empírica ou matemática, a maneira como a gente chega às funções de custo e como a gente simplifica também essas funções usando um comportamento assintótico. Depois eu vou apresentar as principais notações assintóticas, como O, ômega, teta, as classes de complexidade mais comuns e, por fim, as relações de recorrência, que são usadas principalmente na análise de algoritmos recursivos. Ao final dessa parte teórica, eu também vou explicar detalhadamente a resolução dos exercícios que foram propostos no capítulo. Bom, o capítulo 2 ele é dedicado à análise da complexidade de algoritmos. E quando a gente fala em complexidade, o objetivo não é verificar apenas se o algoritmo consegue chegar à resposta correta. A gente também quer saber qual é o custo necessário para chegar a essa resposta. E esse custo, ele pode estar relacionado ao tempo de execução e à quantidade de memória utilizada. Além disso, o capítulo mostra que não basta observar um programa funcionando com poucos dados. É importante entender o que acontece quando o tamanho, o tamanho da entrada cresce bastante. Por isso, alguns dos principais assuntos vão ser a análise da eficiência, o custo de tempo e memória, o comportamento assintótico e as relações de recorrência. Esses conceitos eles permitem que a gente compare diferentes soluções e identifique quais continuam sendo adequadas quando a gente precisa processar uma quantidade maior de informações. Bom, antes de calcular qualquer complexidade, a gente precisa entender por que essa análise ela é necessária. Um mesmo problema ele pode ser resolvido de várias formas diferentes. Dois algoritmos podem receber exatamente os mesmos dados, produzir exatamente a mesma resposta e ainda assim ter eficiências muito diferentes. Para uma entrada pequena, essa diferença ela pode até não ser percebida, mas conforme o número de elementos aumenta, um algoritmo pode continuar respondendo rapidamente, enquanto o outro passa a realizar uma quantidade muito maior de operações. Então, a pergunta central apresentada nesse capítulo a gente pode fazer um algoritmo mais eficiente? A análise de algoritmos, ela serve justamente para responder isso. Ela permite comparar soluções não apenas pelo resultado, mas também pelo custo que é necessário para obtê-lo. Bom, para realizar essa comparação, a gente utiliza o conceito de complexidade computacional. Ela é uma, como é que eu posso definir? Ela é uma medida usada para representar o custo de um algoritmo e permitir que esses algoritmos diferentes sejam comparados. E um aspecto importante é que esse custo ele pode crescer de acordo com o tamanho da entrada. Então, se o algoritmo recebe um vetor com 10 elementos, ele pode executar poucas operações. Mas se o mesmo vetor tiver 1 milhão de elementos, a quantidade de trabalho pode aumentar muito. E o livro ele também apresenta o curso de forma simplificada como memória mais tempo. A memória indica quanto espaço será necessário para armazenar dados durante a execução. E o tempo ele está relacionado à quantidade de operações, assim, ou relacionado à duração da execução. Então, ao analisar a eficiência, a gente pode estudar tanto a complexidade de espaço quanto a complexidade de tempo. Bom, o capítulo ele apresenta duas formas principais de analisar a eficiência de um algoritmo: a análise empírica
e a análise matemática. Na análise empírica, o programa ele é implementado e executado. E depois a gente pode medir o tempo real de execução, observar também, deixa eu pensar, observar também a parte do consumo de memória, comparar resultados em condições diferentes. Já na análise matemática, o foco não vai ser a execução em um computador específico. Nós estudamos as propriedades do algoritmo e procuramos uma função que vai representar o crescimento do seu custo em relação ao tamanho da entrada. Portanto, essas duas abordagens, elas vão analisar, né, avaliar a eficiência por caminhos diferentes. A análise empírica olha para o comportamento real de uma implementação. A análise matemática tenta entender a ideia do algoritmo de maneira mais geral, sem depender diretamente da máquina utilizada. Bom, na análise empírica, o algoritmo ele vai ser avaliado por meio da execução do programa correspondente. Isso significa que a gente precisa primeiro implementar o algoritmo, e aí depois da implementação a gente consegue medir, por exemplo, quanto tempo a execução levou e quanto de memória que foi utilizado. A vantagem é que o resultado ele vai representar uma situação real. Então, se eu quiser saber, por exemplo, como determinado programa vai se comportar no meu computador, eu posso executar ele com entradas diferentes e analisar e medir os resultados. Só que é muito importante perceber que essa análise, ela mede o desempenho daquela implementação em determinadas condições. O tempo obtido, ele não depende apenas da ideia do algoritmo. Ele também pode depender do computador, da linguagem, do compilador, do sistema e dos dados também que foram usados no teste. E essa dependência é uma das principais limitações da análise empírica. Bom, a análise empírica ela também vai apresentar vantagens e dificuldades. Entre as vantagens, ela permite comparar computadores e linguagens e considerar custos reais de execução. Por exemplo, a gente pode executar a mesma solução em duas máquinas e observar qual apresentou menor tempo ou comparar implementações feitas em linguagens diferentes. E, ao mesmo tempo, ela exige que o algoritmo seja implementado, e o resultado pode ser influenciado pelo hardware, pelo software e pelos próprios dados utilizados. Isso é importante porque um computador mais rápido ele pode fazer uma implementação parecer melhor, mesmo que o algoritmo usado não seja o mais eficiente. Também existem diversas diferenças na implementação e da linguagem. Outro ponto também é a natureza dos dados. As entradas aleatórias elas podem ajudar a observar um comportamento médio, enquanto dados escolhidos para produzir uma situação desfavorável ajudam a avaliar o pior caso. Desse modo, a análise empírica ela é útil, mas ela precisa ser interpretada com cuidado. A análise matemática, ela busca reduzir essas dependências. Nesse caso, a gente vai realizar um estudo formal do algoritmo e procurar analisar a ideia que existe por trás dele. Então, detalhes específicos do hardware e da linguagem são desconsiderados. A gente não quer saber se determinada instrução demorou alguns microsegundos em uma máquina específica. A gente quer saber como a quantidade de trabalho cresce quando o tamanho da entrada aumenta. E por isso eles são considerados principalmente os custos dominantes. Se uma parte do algoritmo cresce muito mais rápido que as outras, ela vai ser mais importante para caracterizar a complexidade. Essa análise, ela, ela permite comparar algoritmos de maneira mais independente, mesmo que as implementações sejam feitas em linguagens ou computadores diferentes. A gente consegue, desse jeito, né, estudar a tendência de crescimento produzida pela lógica de algoritmo.
Para transformar essa ideia em uma análise matemática, a gente começa contando instruções simples. O capítulo considera como exemplos uma atribuição de valor a uma variável, o acesso a um elemento de um array, uma comparação, um incremento e operações aritméticas básicas, como soma e também multiplicação. Para simplificar o modelo, a gente assume que essas instruções simples possuem um custo constante. Mas isso não significa que no processador real todas demorem exatamente o mesmo tempo. É uma simplificação usada para estudar o comportamento do algoritmo. O objetivo não é calcular o tempo exato em segundos, mas ele é descobrir quantas operações são executadas em função de n, que vai representar o tamanho dos dados de entrada. E a partir dessa contagem, a gente consegue construir uma função de custo. Nesse slide, ele aparece o exemplo usado pelo livro para mostrar essa contagem. O objetivo do código é encontrar o maior valor de um array. Na primeira linha, a variável m recebe a posição 0. Em outras palavras, a gente começa assumindo que o primeiro valor, o primeiro elemento, vai ser o maior valor encontrado. Depois a gente tem um laço for. A variável i começa com 0. A condição verifica se o i é menor que o n. E ao final de cada repetição, o i é incrementado. Dentro do laço existe um if que compara o elemento atual, a de i, com m. Se a de i for maior ou igual a m, então m recebe o a de i. Assim, o algoritmo percorre todos os elementos do array e vai atualizando m sempre que encontra um valor maior. Ao final, m armazena o maior valor. E esse código ele é importante porque algumas operações são sempre executadas, enquanto outras dependem do conteúdo do array. Agora, a gente vai começar a calcular o custo do exemplo anterior. A linha inicial em que m recebe o primeiro elemento do array é considerada uma instrução. Depois, a gente tem a inicialização do laço for. O livro ele vai considerar duas instruções nessa etapa, uma para inicializar o índice e outra para realizar a primeira comparação da condição. Ao final de cada iteração do laço, a gente tem duas operações principais: o incremento do índice e a comparação para decidir se o laço continuará. E como o laço ele percorre n elementos, essas duas operações elas são repetidas n vezes. Até aqui, ainda sem considerar o conteúdo do if, a gente pode escrever uma parte do curso como 3 instruções fixas, mais 2 instruções repetidas n vezes. Essa forma de contagem, ela mostra como uma função do custo começa a ser construída. O corpo do laço, ele vai acrescentando uma dificuldade importante, né? Porque o if ele pode ser verdadeiro ou falso. A comparação com m é feita durante o percurso, mas a atribuição que atualiza m só ocorre quando a condição é verdadeira. Por isso, dois arrays com exatamente o mesmo número de elementos podem gerar quantidades diferentes de operações. Ou seja, o custo ele deixa de depender apenas do tamanho n e passa a depender também da organização dos dados dentro do array. E para resolver esse problema na análise, é muito comum a gente considerar o pior caso. O pior caso é a situação em que o algoritmo executa a maior quantidade de operação possível para uma entrada de determinado tamanho. E isso vai dar uma referência segura de quanto o algoritmo pode custar na situação mais desfavorável. Aqui a gente tem dois arrays com 4 elementos. No primeiro, o A1, os valores são 1, 2, 3 e 4. Eles estão na ordem crescente. No segundo, A2, os valores são 4, 3, 2, 1. Eles estão em ordem decrescente. No A1, cada vez que a gente avança, a gente encontra um valor maior ou igual ao que já estava armazenado em M. Assim, a atribuição dentro do if ela ocorre repetidamente. Já no A2, o primeiro valor já é o maior e as atualizações seguintes deixam de acontecer. Então, por isso, o primeiro array ele exige mais instruções e representa o pior caso desse exemplo.
Somando o custo das operações do laço com o custo adicional do corpo no pior caso, o livro chega à função f de n igual a 4n mais 3. E essa é a função de custo do algoritmo no pior caso. E depois de obter uma função de custo, né, como 4n mais 3, a gente passa a ver o comportamento assintótico. A análise assintótica ela vai estudar o que acontece quando o n cresce muito. E em vez de nos preocuparmos com cada detalhe da função, a gente começa a procurar identificar os termos que realmente dominam o crescimento. Isso é importante porque, para valores muito grandes de n, alguns termos passam a ter influência muito pequena em comparação com outros. Portanto, o objetivo do comportamento assintótico é simplificar a função sem perder a característica principal do crescimento. E a gente não está tentando prever o número exato de operações para cada entrada. A gente está tentando classificar como o custo aumenta à medida que o problema fica maior. Então, vamos aplicar essa ideia à função f de n igual a 4n mais 3. O termo 3 é uma constante. Não importa se n vale 10, 1000 ou 1.000.000, o valor 3 ele vai continuar o mesmo. Quando o n cresce bastante, essa parcela tem influência cada vez menor no custo total. Por isso, ela pode ser descartada nessa análise assintótica. Depois, a gente tem 4n. A constante 4 também é desconsiderada, porque estamos interessados na forma de crescimento e não no fator constante que vai multiplicar o termo. Ao final, sobra apenas o n. Então, a gente pode dizer que essa função representa um crescimento linear. Essa simplificação é fundamental, porque ao invés de trabalhar sempre com 4n mais 3, representamos a característica mais importante do custo apenas usando o n. O gráfico desse slide aqui ele vai ajudar a visualizar a ideia do termo dominante. São comparadas duas funções, 1000n mais 500 e n ao quadrado mais n mais 1. No começo, a função linear ela possui uma constante multiplicativa muito grande, né? 1000. E por isso, para alguns valores menores, ela pode apresentar um custo maior do que a função quadrática. Mas conforme o n aumenta, o termo n ao quadrado cresce mais rapidamente. O gráfico mostra que chega um ponto em que a curva quadrática ultrapassa a linear e depois se distancia cada vez mais. E isso explica porque a análise assintótica prioriza o termo de maior crescimento. Constantes grandes elas podem importar em situações práticas e em entradas pequenas, mas elas não alteram qual função cresce mais rapidamente quando n tende a valores muito grandes. Aqui a gente tem essa tabela que ela está apresentando exemplos de funções de custo e os seus comportamentos assintóticos. Se a função é apenas uma constante, como 105, o comportamento é constante e pode ser representado por 1. Em 15n mais 2, a gente descarta a constante 2 e também o fator 15, ficando apenas com... Bom, então nessa parte do 15n mais 2, a gente descarta a constante 2 e também o fator 15, ficando apenas com n. E n ao quadrado mais 5n mais 2, o termo n ao quadrado cresce mais rápido do que n e do que a constante. Então, o comportamento vai ser o n ao quadrado. No último exemplo, 5n ao cubo mais 200n ao quadrado mais 112, o termo dominante é n ao cubo. Uma regra prática que aparece no capítulo é observar laços alinhados. Um laço que percorre n elementos normalmente sugere crescimento linear. Dois laços de tamanho n alinhados sugerem um crescimento quadrático. E três laços, um crescimento cúbico. Essa é uma regra de apoio e não só uma substituição da análise completa. A notação grande O é a notação assintótica mais conhecida. Ela é utilizada para representar um limite superior para o crescimento do custo. No contexto apresentado pelo capítulo, ela é muito usada para expressar o pior caso de um algoritmo. Por exemplo, quando escrevemos O de n ao quadrado,
Estamos dizendo que o crescimento do custo possui um limite superior da ordem de n ao quadrado, desconsiderando fatores constantes. É importante não interpretar O de n ao quadrado como uma contagem exata de n ao quadrado operações. Isso trata-se de uma classificação assintótica. O algoritmo ele pode executar menos operações em casos específicos, mas a anotação estabelece uma referência para o crescimento máximo que a gente está considerando. Para exemplificar a anotação grande O, o livro utiliza o método de ordenação Selection Sort. O Selection Sort ele recebe um conjunto de valores e procura colocar cada elemento em sua posição correta. A ideia é localizar o menor elemento da parte ainda não ordenada e colocar ele na posição atual. Depois disso, esse processo é repetido para a posição seguinte até que o vetor esteja ordenado. O algoritmo possui dois laços principais: o laço externo, que controla qual posição está sendo organizada, o laço interno, que vai procurar o menor elemento entre as posições que estão sobrando, né, as posições restantes. Uma característica importante é que esse laço interno ele diminui de tamanho a cada passagem, porque uma parte do vetor já ficou organizada. E aí no próximo slide vai aparecer o código usado pelo livro para representar esse processo. Então, nesse código, a função recebe o vetor v e o seu tamanho n. Primeiro são declaradas as variáveis i, j, me, né, e troca. A variável me, ela vai guardar o índice do menor elemento encontrado. O primeiro for, ele vai utilizar o i e vai percorrer as posições até n-1. No início de cada passagem, o me, ele recebe i, ou seja, inicialmente a gente considera que a própria posição i contém o menor valor. Depois aparece o segundo for. A variável j começa em i mais 1 e percorre o restante do vetor. Dentro dele, o if compara v de j com v de me. E se encontrar um valor menor, o me ele vai passar a guardar o índice j. Depois que o laço interno termina, a gente verifica se o i é diferente do me. Bom, e depois ele vai aparecer aqui com o segundo for. A variável j ela vai começar em i mais 1 e vai percorrer o restante do vetor. Dentro dele, o if compara v de j com v de me. Se encontrar um valor menor, o me passa a guardar o índice j. Depois que o laço interno termina, a gente verifica se i é diferente de me. Se for, significa que encontramos um elemento menor em outra posição. Então, utilizamos a variável troca para trocar o v de i com o v de me. A parte importante para a análise da complexidade são os dois laços e o fato do laço interno variar de tamanho. Para calcular o custo do selection sort, precisamos somar diferentes quantidades de execução do laço interno. Como ele vai diminuindo de tamanho, a gente pode representar o total por uma soma do tipo 1 mais 2 mais 3 e assim por diante até n. Essa soma é uma progressão aritmética e a fórmula apresentada é n vezes n mais 1 dividido por 2. Se desenvolvermos a expressão, a gente vai ter um termo proporcional a n ao quadrado e outro proporcional a n. E na análise assintótica, a gente mantém o termo dominante, que é o n ao quadrado. Por isso, a complexidade do selection sort é representada como O de n ao quadrado. E mesmo que esse laço interno não execute n vezes todas as passagens, a soma total das repetições possui um crescimento quadrático. Esse slide ele vai reforçar a interpretação do grande O como um limite superior. A gente pode pensar nele como um teto assintótico para o custo. O algoritmo pode, em determinada situação, executar menos operações do que esse limite sugere. O que a notação garante é que para todas as entradas, né, suficientemente grandes, o crescimento não vai ser pior do que o limite superior estabelecido,
considerando uma constante multiplicativa. Então, por isso, dizer que um algoritmo é O de n ao quadrado não significa que todos os casos vão custar exatamente n ao quadrado. Significa que essa função pode ser usada para limitar superiormente o crescimento. E essa ideia ela vai ser importante porque nos próximos slides a gente vai comparar o grande O com outras notações que representam limites diferentes. Existem diferentes tipos de análise assintótica. A notação O representa o limite superior. A notação ômega, que tem esse outro símbolozinho, tipo uma ferradura, representa o limite inferior. A notação θ representa o limite firme, ou seja, a gente consegue limitar a função pela mesma ordem, tanto por cima quanto por baixo. Além dessas, existem as notações pequeno o e pequeno ômega, que trabalham com limites estritos, perdão. A diferença entre essas notações está no tipo de relação que estamos estabelecendo entre a função de custo e uma função de referência. Nos próximos slides eu vou detalhar cada uma delas para deixar bem clara a diferença entre teto, piso, limite firme, limite estrito. Bom, a notação ômega ou grande ômega representa o limite assintótico inferior. A fórmula mostrada diz que f de n é maior ou igual a c vezes g de n, para valores de n suficientemente grandes, e a constante c ela é positiva. No gráfico, depois de um determinado ponto m, a função f de n permanece acima da curva c vezes g de n. Por isso, g de n ele vai funcionar como uma referência de limite inferior. Então, depois de determinado ponto, né, a função f de n ela vai permanecer acima da curva c vezes g de n. Nesse capítulo, essa notação ela é associada à análise do melhor caso. Uma forma simples de lembrar é pensar em um piso. A gente está procurando um comportamento abaixo do qual o custo não cai, a partir de entradas suficientemente grandes. Então, enquanto um grande O costuma ser lembrado como teto, o grande ômega pode ser lembrado como um piso assintótico. Aqui a gente tem a definição formal do grande O. A condição é que f de n seja menor ou igual a c vezes g de n, para um n suficientemente grande. E isso representa novamente a ideia de limite superior. No gráfico, depois do ponto M, a curva f de n permanece abaixo da função c vezes g de n. E o slide também mostra a regra da soma. Essa regra é muito importante quando a gente tem partes de um algoritmo executadas em sequência. A complexidade total é denominada pela parte de maior crescimento. Então, por exemplo, se uma parte custa O de n e outra custa O de n ao quadrado, a soma pode ser representada por O de n ao quadrado. Da mesma forma, O de n mais O de n log n resulta em O de n log n. Portanto, quando a gente soma os custos assintóticos, prevalece aquele que tem maior ordem. A notação teto, o grande teto, ela vai representar um limite firme. Nesse caso, a função ela é limitada por cima e por baixo, usando a mesma ordem de crescimento. A fórmula mostra C1 vezes G de n menor ou igual a f de n, e f de n menor ou igual a C2 vezes G de n. No gráfico, depois do ponto M, a função f fica entre duas curvas formadas pelas constantes multiplicando G de n. Então, quando a gente consegue dizer que uma função é θ de n ao quadrado, por exemplo, a gente está afirmando que seu crescimento é realmente da ordem de n ao quadrado dentro de fatores constantes. Não temos apenas um teto quadrático, a gente também tem um limite inferior quadrático. E por isso, o θ ele fornece uma caracterização mais firme da ordem de crescimento. Bom, as notações de pequeno O e pequeno ômega são parecidas com grande O e o ômega, mas eles representam limites estritos.
No pequeno o, a função analisada cresce estritamente mais devagar do que a função usada como referência. No pequeno ômega ocorre ao contrário, a função analisada cresce estritamente mais rápido. A diferença principal é que O e ômega utilizam relações que permitem igualdade de ordem dentro de fatores constantes. Já o pequeno O e pequeno ômega usam uma ideia de menor que ou de maior que de forma estrita. Por isso, elas não representam limites próximos no mesmo sentido. Elas indicam que existe uma diferença efetiva entre essas taxas de crescimento das funções comparadas. Nesse slide aqui tem as classes de complexidade mais comuns. O de 1 é constante. O número de operações não cresce com o tamanho da entrada. O de log n é logarítmico, e quando aparece o problema é reduzido rapidamente, por exemplo, pela metade em cada etapa. O de n é linear, o custo ele vai crescer proporcionalmente à entrada. O de n log n é log linear e aparece em algoritmos que dividem o problema e processam os dados em diferentes níveis. Depois temos O de n ao quadrado e O de n ao cubo, que crescem mais rapidamente e são comuns quando existem 2 ou 3 níveis de repetição. As ordens O de 2 elevado a n e O de n fatorial crescem de maneira muito mais intensa. Para as entradas maiores, elas podem se tornar inviáveis rapidamente. O impacto dessas diferenças de crescimento pode ser enorme. Para entradas pequenas, dois algoritmos podem parecer muito próximos, porém, conforme o n aumenta, as diferenças entre as classes podem correr de forma muito acentuada. As classes exponenciais são um exemplo claro. Um pequeno aumento no tamanho da entrada pode provocar um crescimento gigantesco no número de operações. O slide também lembra que as constantes são ignoradas na análise assintótica, mas podem ser importantes na prática. Um algoritmo de melhor ordem assintótica pode ter uma constante muito grande, e para entradas pequenas ele pode acabar sendo mais lento. Mas isso não vai contradizer a análise assintótica. Ela descreve principalmente o comportamento quando o n cresce. Na prática, tanto a classe de crescimento quanto as constantes podem influenciar o desempenho observado. E nas primeiras linhas, como n log n ao quadrado e n ao cubo, a gente percebe aumento de tempo, mas os valores ainda permanecem relativamente controlados para os exemplos mostrados. Quando chegamos a 2 elevado a n, a diferença cresce de forma muito mais intensa. A gente passa de segundos para dias, anos e até séculos. Na função 3 elevado a n, o crescimento é ainda mais extremo. A mensagem principal da tabela é que a escolha da classe de complexidade pode determinar se o algoritmo consegue ou não lidar com entradas maiores. Pequenas diferenças na fórmula podem produzir uma quantidade absurda de consequências enormes em escala. Agora a gente entra na parte das relações de recorrência. Elas aparecem principalmente quando a gente analisa algoritmos recursivos. Um algoritmo recursivo é aquele que chama a si mesmo durante a sua execução, e nesse caso, o custo para resolver um problema de tamanho n depende do custo de resolver um problema menor. Por isso, a gente não consegue simplesmente contar um único bloco de instruções e encerrar a análise. A relação de recorrência ela descreve matematicamente essa dependência entre o problema atual e as chamadas menores. Para descobrir complexidade, a gente precisa resolver essa relação e encontrar uma fórmula fechada, ou pelo menos uma expressão que mostre como o custo depende de n. Assim, a gente consegue transformar a estrutura recursiva em uma função que pode ser analisada assintoticamente. Bom, a tabela desse slide ela vai deixar esse impacto mais visível. Ela vai comparar diferentes funções de custo para vários tamanhos de entrada, considerando uma determinada quantidade de operações possíveis. O exemplo clássico é o fatorial recursivo. Matematicamente, 0 fatorial é igual a 1, e para valores maiores, n fatorial é igual a n multiplicado por n menos 1 fatorial. No código, a função recebe n. Primeiro, o if verifica se n é igual a 0, e esse é o caso base. Quando a gente chega ao caso base, a função retorna 1 e a recursão para.
Caso n não seja zero, a função ela vai retornar n multiplicado por uma nova chamada de fatorial, agora com n menos 1. Isso significa que cada chamada trabalha com uma entrada menor. Por exemplo, o fatorial de 4 depende do fatorial de 3, que depende do fatorial de 2 e assim por diante até zero. Então, a existência do caso base é essencial, porque ele determina onde a sequência de chamadas termina. Nesse exemplo, a gente quer resolver a recorrência t de n igual a t de n menos 1 mais 3. A ideia é expandir a recorrência repetidamente. Então, primeiro a gente substitui t de n menos 1 pela mesma relação. E então aparece t de n menos 2 mais outro 3. Se continuarmos, a cada etapa a gente vai diminuir o argumento em uma unidade e somar mais 3. Depois de k expansões, a gente pode resumir como t de n igual a t de n menos k mais 3k. O processo termina quando a gente chega ao caso base. Se o caso base é n igual a 1, então k precisa ser igual a n menos 1. Substituindo esse valor, a gente chega a uma expressão em que o termo variável é proporcional a n. Portanto, o crescimento é linear e a complexidade é O de n. Agora a gente tem uma recorrência diferente. T de n é igual a T de n dividido por 2 mais 5. Aqui a entrada ela não diminui de uma unidade, ela é dividida pela metade a cada chamada. Para facilitar a análise, a gente considera n igual a 2 elevado a k. A cada expansão, o expoente k diminui uma unidade e mais 5 é somado ao custo. Depois de k expansões, a gente chega ao caso base e acumula um termo 5k. Como n é igual a 2 elevado a k, a gente pode escrever k como um logaritmo de n na base 2. Então, o custo fica proporcional a log de n. As constantes, como o fator 5, elas são descartadas na análise assintótica. Assim, a gente conclui que essa recorrência ela possui uma complexidade O de log n, ou seja, logarítmica. Como considerações finais, a gente pode reunir os principais pontos aqui do capítulo. A complexidade ela descreve como o custo de um algoritmo cresce em função do tamanho da entrada, e ela permite comparar soluções de forma muito mais significativa do que observar apenas uma execução isolada. E na análise assintótica, a gente prioriza o termo dominante, porque ele que vai determinar o crescimento para entradas grandes. Na notação O, ômega, teta, elas representam diferentes tipos de limite, superior, inferior e o firme. E as classes de complexidade permitem comparar rapidamente diferentes padrões de crescimento, como constante, linear, quadrático, exponencial. E por fim, para alguns algoritmos recursivos, a gente vai utilizar relações de recorrência para representar o custo das chamadas e encontrar a ordem de crescimento. Então, com isso, a gente encerra a parte teórica e vai partir agora para a parte dos exercícios do capítulo. Bom, aqui já entra o exercício 1. E diferentemente da disciplina anterior, né, em que os exercícios eles eram implementados e executados no Code Blocks, aqui a maior parte das questões ela vai ser resolvida pela análise matemática. Então, eu não preciso rodar esses códigos para descobrir a resposta. Quando aparece um fragmento em C, a gente observa a estrutura do algoritmo, principalmente os laços, e calcula como o número de operações cresce em função de n. Nos exercícios conceituais, eu vou utilizar diretamente as definições apresentadas no capítulo. E nos exercícios com funções, eu identifico o termo dominante. Nos exercícios com laços, eu vou analisar quantas vezes cada repetição pode ocorrer. E aí, com isso, eu vou mostrar não só a resposta final, né, mas também o raciocínio usado para chegar a cada um. No exercício 1, a pergunta é quais grandezas ou fatores físicos e práticos podem influenciar a eficiência de tempo em um algoritmo. A resposta está relacionada principalmente a essa análise empírica. O primeiro fator é o hardware utilizado. Um processador mais rápido, uma arquitetura diferente ou uma configuração de computador mais potente pode alterar o tempo médio. O segundo fator é a linguagem de programação. Linguagens diferentes podem gerar implementações com características diferentes de execução. Também temos a implementação do algoritmo. Mesmo utilizando a mesma ideia, duas pessoas podem escrever códigos com detalhes diferentes,
e isso pode alterar bastante o desempenho observado. Outro fator é o software e as condições de execução. O sistema operacional, o compilador e outros processos executados simultaneamente podem interferir no tempo medido. Por fim, os dados utilizados também influenciam. Dependendo da entrada, o algoritmo pode executar mais ou menos operações. Então, a resposta é que o tempo real pode ser influenciado pelo hardware, pela linguagem, pela implementação, pelo ambiente de software e pelos dados. E é justamente por isso que a análise matemática ela procura estudar o algoritmo independentemente dessas condições. No exercício 2, ele fala: quando calculamos a complexidade de algoritmos não recursivos, podemos nos guiar por um conjunto de regras simples de serem seguidas. Cite e descreva essas regras. Então, a gente precisa, nesse exercício 2, citar regras simples que ajudam a calcular a complexidade de algoritmos não recursivos. A primeira regra é observar os trechos sem laços. Se temos apenas uma quantidade fixa de instruções que não aumenta com n, o custo é constante, representado por O de 1. A segunda regra é para um laço que percorre n elementos. Nesse caso, a quantidade de repetições ela vai crescer proporcionalmente a n, e normalmente temos o O de n. Quando os laços eles estão alinhados, os custos são multiplicados. Se um laço executa n vezes e para cada repetição outro laço também executa n vezes, temos n vezes n, ou n ao quadrado. Quando os comandos aparecem em sequência, a gente utiliza a regra da soma. Porém, na forma assintótica, a maior ordem que domina. Por exemplo, O de n mais O de n ao quadrado resulta em O de n ao quadrado. E por fim, a gente descarta as constantes e os termos menores. E assim, uma função como 5n ao quadrado mais 3n mais 10, ela vai ser desclassificada, ela vai ser classificada simplesmente como O de n ao quadrado. E essas regras resumem a forma de análise utilizadas nos próximos exercícios. Aqui é a questão 3, que ele fala o que significa dizer que uma função g de n pertence a O de f de n. Então, antes de tudo, aqui eu estou utilizando a notação grande O. Então, o título desse slide ele precisa ficar com O de f de n e não com ômega. Então, aqui já está certinho. E dizer que g de n pertence a O de f de n significa que f de n pode ser usada como um limite superior para o crescimento de g de n. Formalmente, para valores suficientemente grandes de n, existe uma constante positiva c, da forma que g de n seja menor ou igual a c multiplicado por f de n. E a ideia mais simples é imaginar um teto. A partir de determinado ponto, c vezes f de n consegue ficar acima de g de n. Então, isso não quer dizer que as duas funções sejam exatamente iguais, e também não quer dizer que g de n execute exatamente f de n operações. Quer dizer que f de n representa um limite superior assintótico para o crescimento de g de n. E essa é a interpretação da notação grande O pedida aqui no exercício. No exercício 4, agora, a gente vai trabalhar com a notação grande ômega e dizer que g de n pertence a ômega de f de n significa que f de n pode representar um limite assintótico inferior para g de n. Então, formalmente, para valores suficientemente grandes de n, existe uma constante positiva c, de forma que g de n seja maior ou igual a c multiplicado por f de n. Então, se no exercício anterior eu utilizei a ideia de um teto, aqui eu vou usar a ideia de um piso. E a partir de determinado valor de n, a função g de n permanece acima desse limite formado por c vezes f de n. No capítulo, essa notação ela é relacionada ao melhor caso. Então, a principal diferença entre os exercícios 3 e 4 é o sentido do limite. O O trabalha com o limite superior e o ômega trabalha com o limite inferior. No exercício 5, ele pergunta: liste os tipos de problemas que apresentam complexidade da ordem de n log n e como é possível identificá-los.
Então, aqui a gente precisa explicar quais tipos de problemas ou algoritmos costumam apresentar complexidade O de n log n e como a gente pode identificar eles. Essa classe ela é chamada de ordem log linear. Ela é comum em algoritmos que dividem um pouquinho de problema maior em problemas menores. Então, essas partes menores são resolvidas e posteriormente os resultados são combinados. O fator log n costuma aparecer porque o tamanho do problema vai sendo reduzido sucessivamente, muitas vezes pela metade. Então, se eu começo com n elementos, depois o trabalho é com n sobre 2, depois n sobre 4 e assim por diante, a quantidade de níveis desse processo cresce de forma logarítmica. Ao mesmo tempo, em cada nível pode existir um trabalho proporcional a n para processar ou combinar os elementos. E a combinação dessas duas características podem produzir n vezes log de n. Então, para reconhecer o O de n log n, a gente procura principalmente esse padrão de dividir o problema em vários níveis menores e realizar o processamento linear ao longo desses níveis. Aqui na 6 ele diz para quais valores de n o algoritmo A leva menos tempo para executar do que B. Então a gente tem dois algoritmos, A e B, com funções de tempo diferentes. A função de A é A de n igual a n ao quadrado menos n mais 500. A função de B é B de n igual a 47n mais 47. E a pergunta é, para quais valores de n o algoritmo A leva menos tempo do que B? Nossa, a cachorrinha latiu aqui, perdão. Mas continuando, a pergunta é para quais valores de n o algoritmo A leva menos tempo do que B? Então, a primeira coisa é transformar a pergunta em uma desigualdade. Quando que a gente quer, né? Agora a gente vai querer A de n menor que B de n. Então, substituindo as duas funções, a gente tem n ao quadrado menos n mais 500 menor que 47n mais 47. Agora, vamos levar todos os termos para o lado esquerdo. Subtraindo 47n e 47, obtemos n ao quadrado menos 48n mais 453 menor que zero. E essa é uma inequação de segundo grau. E para saber em qual intervalo essa expressão é negativa, a gente calcula primeiro as suas raízes. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E nesse caso, a gente tem menos 48 ao quadrado, que é 2.304, menos 4 vezes 1 vezes 453, que vai dar 1.812. Então, o delta é 492. A raiz quadrada de 492 é aproximadamente 22,18. E aplicando a fórmula de Bhaskara, a primeira raiz é aproximadamente 12,91 e a segunda é aproximadamente 35,09. Como o coeficiente de n ao quadrado é positivo, a parábola ela vai ter uma concavidade para cima. Então a expressão fica menor do que zero entre as duas raízes. Como n representa o tamanho inteiro, os valores possíveis são de 13 até 35. Portanto, o algoritmo A leva menos tempo que o B para 13 menor ou igual a n menor ou igual a 35. Aqui no 7, ele fala calcule a ordem de complexidade no pior caso das seguintes funções de custo. Então, nele, a gente precisa calcular essas ordens. E em todos os itens, a regra principal é identificar o termo dominante e descartar constantes e termos que crescem mais lentamente. No primeiro, a gente tem 2n mais 10. O termo 10 é constante, o fator 2 também é descartado na análise assintótica. Portanto, a complexidade é O de n. No segundo item, a gente tem um meio de n vezes n mais 1. Então, se a gente for distribuir, a gente obtém 1 meio n ao quadrado mais 1 meio n. E o termo dominante é n ao quadrado, então a resposta é O de n ao quadrado. No terceiro item, temos n mais raiz de n. O termo n cresce mais rapidamente do que a raiz de n, portanto, fica O de n. No quarto, a gente tem n dividido por 1.000. Dividir por 1.000 é o mesmo que multiplicar por uma constante, 1 sobre 1.000. E essas constantes multiplicativas são descartadas, logo temos O de n. No quinto, a gente tem 1 meio n ao quadrado. A constante 1 meio é descartada e sobra O de n ao quadrado.
No último, a gente tem um meio n ao quadrado menos 3n. Entre n ao quadrado e n, o termo quadrático domina. Então, novamente, a gente vai ter O de n ao quadrado. E assim, essas são as respostas aqui nessa ordem. No exercício 8, ele fala: calcule a complexidade no pior caso do seguinte fragmento de código. Então, ele deu um código, né, um trecho de código com 3 laços. Ele possui um laço com a variável i, que percorre de 0 até n. Portanto, esse primeiro laço ele executa uma quantidade proporcional a n. E dentro dele existe um segundo laço com a variável j, também de 0 até n. Para cada valor de i, o laço j percorre novamente n posições. Então, considerando esses dois laços, já temos n vezes n, que resulta em n ao quadrado. Dentro do laço de j, a posição r de i e j é inicializada com zero. Essa operação tem um custo constante, mas ela ocorre para cada combinação de i e j. Portanto, possui um custo total da ordem de n ao quadrado. Em seguida, aparece o terceiro laço, com k de 0 até n. Para cada combinação de i e j, esse laço vai executar n vezes. Dentro dele, ocorre a operação que soma em r de i e j o produto a de i e k vezes b de k e j. E essa operação ela é constante por repetição. Como a gente tem n repetições de i, n repetições de j para cada i e n repetições de k para cada combinação anterior, a gente multiplica n vezes n vezes n, e o resultado vai ser n ao cubo. Então, embora exista um custo n ao quadrado da inicialização de r, n ao cubo cresce mais rapidamente e vai dominar. Então, a complexidade no pior caso é O de n ao cubo. Aqui no 9, ele também dá a complexidade do fragmento de código, que também tem 3 laços alinhados, mas os limites são diferentes e dependem uns dos outros. O primeiro laço ele vai usar i e executar enquanto i for menor que n menos 1. A sua quantidade de repetições cresce proporcionalmente a n. O segundo laço ele vai começar em j, igual a i mais 1, e continua enquanto j for menor que o n. Então, ele não executa exatamente n vezes para todos os valores de i. Quando o i é pequeno, ele executa muitas vezes. Quando o i aumenta, a quantidade diminui. Dentro dele, o terceiro laço começa com k igual a 1 e executa enquanto k for menor que j. Portanto, a quantidade de repetições de k vai depender do j. E mesmo com esses limites variáveis, a gente quer a ordem de crescimento no pior caso. Os dois primeiros laços, eles produzem uma quantidade de combinações da ordem de n ao quadrado, e para essas combinações, o laço mais interno pode executar uma quantidade proporcional a n. Assim, o total de operações ele cresce na ordem de n ao quadrado vezes n, que é n ao cubo. O fato de alguns laços executarem menos repetições em determinados valores altera constantes e coeficientes, mas não muda o termo dominante. Então, portanto, a complexidade no pior caso é O de n ao cubo. Aqui no exercício 10, ele pede para calcular a complexidade, né, também do fragmento de código. E agora a gente tem dois laços alinhados. Antes dos laços existe a atribuição S igual a zero, e essa é uma instrução de custo constante, e sozinha ela não influencia a ordem final. O primeiro laço ele começa com i igual a 1 e vai enquanto i for menor que n menos 1. Ele executa aproximadamente n vezes. E a diferença de algumas unidades ela não vai alterar a forma assintótica, né, a ordem assintótica. Dentro dele a gente tem o segundo laço. A variável j ela começa em 1 e vai enquanto j for menor que 2 vezes n. Portanto, esse laço executa aproximadamente 2n vezes. Como o laço de j está dentro do laço do i, a gente multiplica as quantidades de repetição. Temos também aproximadamente 2 vezes 2n, que resulta em 2n ao quadrado. Dentro do laço interno, ocorre apenas S igual a S mais 1, uma operação de custo constante, e na análise assintótica, a constante 2 é descartada. Portanto, o n ao quadrado é representado simplesmente por n ao quadrado. Então, a complexidade no pior caso desse trecho é O de n ao quadrado. E ele é um bom exemplo de que uma constante como o 2 do limite do laço pode aumentar o número real de operações, mas não altera a classe da complexidade. Então, com isso, eu encerro a apresentação do capítulo 2 e também essa resolução dos exercícios.
A ideia principal desse capítulo foi aprender a olhar para um algoritmo e identificar como que esse custo ele vai crescer conforme o tamanho da entrada aumenta. E na parte teórica, a gente viu as análises empíricas e matemáticas, a contagem de instruções, o comportamento assintótico, as principais notações e as relações de recorrência. E nos exercícios, a gente aplicou essas ideias de forma prática, identificando os limites, termos dominantes e a complexidade de estruturas de repetição. Obrigada pela atenção.